troca uma ideia comigo lá, fala de um problema. Eu, pô, assim, não tenho referência nenhuma. Eu não sou referência assim ainda. Mas pode ser que eu fale uma palavra pra você que tá num momento difícil, que me serviu e vai te servir, Uhum. entendeu? Então aquilo ali faz o cara ficar pensativo e pode ser que realmente cure de alguma forma. Não que é nossa, colocou a mão, né? É. Mas eu entendi desse modo, né? Eu entendi desse modo que talvez seria na hora da barbearia ali trocar uma ideia com o cara, ser um psicólogo mesmo. Uhum. E eu recebo essa graça, pai. Eu recebo essa graça e Nossa, amém que eu não, consiga replicar surreal. isso aí. Surreal esse rolê que você comentou, cara. Eu fiquei incrédulo lá porque quando eu fazia terapia, preciso voltar. Todo mundo precisa de terapia, né? O meu terapeuta falou assim: Xande, eu não fico pregando o surreal, o meta-realismo, porque eu vivo, cara. Ele foi um cara muito centrado na igreja, ajuda muita pessoa e tal. E Dr. Carlos. E ele falou, porque eu vivo o surreal, Xande. É coisa de gente chegar lá na porta da igreja e depois de ter passado, de eu ter trocado uma ideia, e no outro dia a pessoa falar que não quer mais saber de vício, Olha não que quer mais loucura. saber de briga, não quer mais saber de bebida, que tava perdendo família, esposa e não sei o que, os filhos e tal. É dinheiro que aparece do nada. Isso é. Lembra que eu tinha uma pessoa precisando. Ele contou isso pra mim, cara. Eu fiquei. Uma pessoa. Ele com com um pastor lá da igreja. Estava precisando de levantar alguma grana pra fazer algum projeto da igreja. E tentando fazer rifa, fazendo o jeitinho da igreja ali. Chegou, tipo, um cliente de, sei lá, 8 anos atrás. Falou, pô, doutor, papapá, lembra disso, isso aqui, passei por um período difícil, só que agora eu tô te mandando o dinheiro aí que ficou combinado, um pouco Olha mais. só que da E hora. assim, era o dobro do que os caras precisavam pro projeto naquela semana, tá ligado? É uns bagulho meio surreal que é difícil você engolir quem fala que não crê em Deus, tá Não ligado? tem como, pai. Não tem como. Deus, ele tem. Ele é minha vida, pai. Tá ligado? Não tem como eu chegar num podcast ou chegar em um salão ou em algum lugar e não falar de Deus. Mano, Deus, ele é surreal. Tipo assim, na minha vida, ele faz coisas que a minha fé, às vezes, nem imaginava aquilo, sabe? A barbearia foi um exemplo disso. A vinda da Laura, a minha esposa, foi um exemplo disso, né? É, vou contar brevemente aqui, mas Uhum. quando a gente ia abrir a Dom Sanches, eu não tinha um puto no bolso, tá? Tava devendo. E a Laura tinha um trampo registrado, né? Ela era CLT e eu ganhava ali mais ou menos por mês na Cabra Macho. Não era o auge, não era nada. E aí um dia a gente conversou, ela morava bem longe daqui, tipo 30 quilômetros daqui, lá no Itaqui, não sei se você conhece. Uhum. E aí a gente conversou, falou, ó, você tem fé? Tem fé. Então, larga o CLT, vambora, vamos morar junto. Eu não tinha nada pra morar junto. A gente veio, ela largou o CLT, confiou, e nós alugou uma casa. Pai, essa casa apareceu uma obra divina mesmo pra gente alugar. A gente ganhou os móveis da casa, sem saber que a gente ia ganhar os móveis, a gente ganhou todos os móveis da casa. A Laura passou a trabalhar comigo. Pai, todo o sustento nosso sai da barbearia. A gente paga tudo com a barbearia hoje. E o que que foi isso? Foi um passo de fé, mano. A gente acreditou que Deus ia prover e proveu muito mais do que a gente pensa. Eu não tinha. Nessa época eu tinha uma moto, eu vendia a moto pra gente poder comprar um carro. A gente comprou um carro. Comprou o carro, a gente tá com o carrinho hoje, e graças a Deus, cara, não é ego nem nada falar isso, mas a gente comprou um carro no valor de 30 mil na época, né? Hoje em dia, cara, a gente fatura muito mais do que esse carro por mês. E graças a Deus, cara, isso tudo é glória a Deus, Uhum. né? A gente sabe que tem planos muito melhores vindo por aí, mas eu sou muito grato por tudo que eu tenho, cara. Muito grato mesmo. Deus mudou a minha história desde que eu era criança, né? Desde que eu era criança, tive alguns problemas aí, Uhum. né, de saúde e tal. Então Deus é prova viva e eu sou prova viva de Deus, mano. Não tem como não existir. Hoje você frequenta a igreja? Não frequenta a igreja, gente. Não frequenta a igreja. E eu também não levanto bandeira de religião, mas eu levanto a bandeira de Deus, tá? Eu não tenho, Você assim. acha necessário frequentar uma igreja? Cara, eu não vou falar que não é necessário, tá? Ninguém vai pra uma batalha sem ir pro QG, não é verdade? Então eu acho que deve sim frequentar a igreja, né? Você deve sim ir pra sua fé, mas não deve ser uma regra, sabe? Você ser aquele cara que caga a regra pros outros.
Não, você tem que ir pra igreja. A Você doutrinação. tem que fazer isso, sabe? Porque essa pessoa, ela deixa de falar de Deus e ela começa a falar de uma coisa que o homem que criou, a religião, Uhum. né? Então a pessoa fica muito doutrinada, muito naquilo lá, e aí começa a idolatrar padre, pastor e etc. Pô, é Deus, pai. Deus é o centro de tudo. Deus é o centro das religiões. E é isso. Não... Vá pra igreja. Vá pra igreja, mas não prega a religião. Prega a Deus. Pronto. É. Prega a palavra de Jesus. Mostra os ensinamentos dele, que é isso aí que a gente precisa. Né, mano? Se todo mundo falar um pouco de Jesus por dia, eu tenho certeza que o nosso mundo vai melhorar bastante. Mano. Eu concordo com você. E eu vejo que o grande problema é a hipocrisia, né? Eu tenho pra mim que se a hipocrisia sumisse do mundo, 90% dos problemas estariam resolvidos, cara. É surreal, tá ligado? Opa, isso aí é demais. Sei lá, a véia te julgar porque você não vai pra igreja, mas ela tá fazendo fofoca da vizinha que tá grávida. Exatamente. E assim, vai no portão e abre, vê quem que tá entrando, vê quem que tá saindo. E eu acho que é isso aí que mais afasta a galera da igreja hoje em dia, tá, mano? Assim, é minha opinião. Mas eu acho que isso é o que mais afasta. Pô, o cara de boné entrar na igreja lá e de regata querer adorar Jesus, vai todo mundo achar cara feia pro cara, mano. Tá Cara, ligado? Não tô falando todas as igrejas, tá, galera? Mas pelo meu conhecimento, a grande maioria. Você é novo, né? Eu não sou tão velho. Eu tenho 30. Pô, o Xande fez novo assim, ó. Em aspas, pô. Aí me pegou, hein, mano. Você é novo. Mas, então, eu fiz entre aspas porque eu acho que você chegou a pegar o testemunho do Guina, cara? Você chegou a ouvir isso? Pô, tomei 80 tiros. Eu liderei 20 facção. Eu fiquei dentro do freezer morto 4 dias. Tem o laudo. Você chegou a ouvir o testemunho pelo amor de Deus, Aquilo mano. lá é genial, cara. Aquilo lá é fantástico. O cara é demais. Fantástico, mano. Quanto tempo que eu não ouço aquilo, cara. Eu gosto de colocar pra ouvir, de verdade. Assim, eu gosto de ouvir aquele rolê. Depois das redes sociais, começou a movimentar mais, a galera começou a ter mais acesso, porque o vizinho do Mano Brown, hoje ele tem o WhatsApp, o Facebook, o Instagram. Na época que eu era pequeno, era difícil o acesso, né? Não tinha muito essa parada. Não tinha muito essa parada. Ou seja, começou a vir vídeos do Mano Brown falando, mano, o maluco tá doido. Tudo mentira. Tudo mentira, tal. Só que o que o Mano Brown fala? Se você se converteu por conta desse testemunho, cara, amém, continue aí na sua fé, continue na sua igreja, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas era um sarro aquele negócio, né? Depois de um tempo, se você coloca... A primeira vez que eu ouvi, eu era criança, e na época que minha mãe me levava pra igreja sempre, a ponto de eu pegar gosto de ir pra igreja, turma de jovens, aprendi a tocar bateria na igreja. Então, assim, fiquei fascinado com aquele negócio. E eu não lembro por que eu comecei a falar disso, cara. Mas, ele fala assim que tinha uma senhorinha, uma vizinha dele, que saiu no portão e falou... Guina! Ele conta no testemunho. Usar boné não é de Deus. E ele, fazer fofoca muito menos. Mano, é pra você ver. É o julgamento, né, pai? É o julgamento. Afasta as pessoas de Deus por causa de julgamento, né, mano? Uhum. É complicado isso aí, pai. É complicado mesmo. Mas essa parada do Guina aí... Não, é muito bom, mano. É muito bom, mano. O Brown falou, não, mas vai falar com o Guina certinho. Eu imagino o papo do Brown como que foi, né? A melhor Você só parte... não vai apanhar mais porque você converteu uns 4, 5 aí, Você imagina a cobrança, mano. Você é doido, pai. A parte que eu mais gosto é quando a véia entra na vida dele. Ele fala da véia que começa a chegar. Pode apontar, o meu Deus é maior do que o seu fuzil. É isso aí. Nossa, é muito bom aquele. Não, o cara tem a cabeça boa pra falar umas coisas. Tem. O Guina e o cara que criou o caos do lambizame estão na mesma régua, mano. Eles estão no mesmo patamar ali. Caramba, né, mano? Você consumiu o caos do lambizame? Você não conhece isso? Nem o testemunho do Guina? Do Guina você conhece. Ô, Will, a hora que bater perto de 1h20, 1h30, você me avisa, tá? Mas, mano, o que você tem consumido ultimamente? Pai, meus conteúdos... O que você gosta de consumir, né? Mano, eu sou contra coach, mas consumo muito papo de coach. É mesmo? Mas, tipo assim, eu acho que de tudo que a gente consome dá pra você extrair coisa boa, né? Então eu vejo bastante palestra, vejo bastante podcast, eu escuto bastante também. Eu consumo isso, mano. E geralmente não é da minha área só. Lógico que eu tenho barbeiros que são referências aí mundiais. Consumo isso, mas consumo também conteúdo de pessoas que deram certo fora do ramo da barbearia.
Porque eu acho que é importante, mano. Você trazer um empresário, por exemplo, pô, o cara tem uma clínica odontológica, mas ele é um cara fora da curva. O que esse cara tem de fora da curva que você pode aprender com ele, tá ligado? Então eu sempre consumo pessoas que deram certo, mano. Entendeu? Conteúdo de pessoas que deram certo ou que tem algo pra agregar pra mim. É isso que eu vejo, mano. Hoje, no seu tempo livre, você vai atrás de algum podcast que possa ser interessante. Exatamente, mano. Eu indico pra galera começar a assistir podcast. E aí, ai, não tem tempo, é chato, não sei o quê. O cara fala, pega um bagulho que você gosta, cara. A gente falou da hipocrisia, eu também não vou ser hipócrita, não. Eu sou daquele cara também que senta na cama, às vezes, lá na hora de dormir e fica rolando TikTok também. Não, é esse tipo de coisa de consumir. Mas, sabe, os 80%, você fazer 80% certo e 20% ali no meio termo não é ruim. Mas tem gente que só consome porcaria na internet, né, mano? Ó, eu fui, por exemplo, num curso, né? E aí esse cara falou uma coisa, falou assim, pô, você quer dar certo na sua vida, mas a única coisa que você sabe bem é da vida dos outros. Você rola o seu feed aí, você conhece o tal cara, você conhece o tal cara, mas você não lembra a data do aniversário do seu pai. Pô, mano, aquilo lá balançou comigo, hein? Na hora do curso mesmo, eu já saquei o celular, fui parando de seguir, tá ligado? Porque tem muita coisa ruim também, mano. Pô, você vê aí a galera divulgando tigrinho. Tá ligado? É esse tipo de parada, mano. Os caras divulgam umas coisas absurdas e aquilo lá vai entrando na sua mente, mano. Vai entrando na sua mente, vai corroendo. Tanta gente aí não tem uma depressão fodida por causa da molecada de 15 que faz 1 milhão por mês. Faz 1 milhão por mês, né? É o que vende na internet essa história. Então, hoje em dia, se você tem 25 anos, irmão, você não tem casa, carro, você não tem... Quitado, né? Quitado, você não tem nada, meu irmão. Você é um merda. Essa é a ideia que vende, né? Mas não é bem assim, não. Você tem que consumir a coisa certa só. Cada coisa no seu tempo, né? O lance de você tentar sair da zona de conforto, principalmente com conteúdo, cara. O tanto de estudo que tem, se tratando de música, de filme, série. O conteúdo, ele molda seu caráter, né? Na minha opinião, ele molda seu caráter, faz você ter valores, tá ligado? Com certeza. Por exemplo, não lembro se você comentou, a gente comentou aquele dia, se você cresceu com seu pai presente. Sim. Eu não cresci com meu pai presente, tá ligado? Então, as figuras paternas que eu tive foram muito mais de desenho, filme e do meu irmão. Mas meu irmão é 9 anos mais velho do que eu. Então, você imagina, ele tava na adolescência, eu era criança. Ele cagando pra atenção e eu exigindo atenção. Então, sai daqui, moleque, tá louco? É isso, e você tá falando uma parada muito importante, mano. Tem gente que acha que, eu não sou influenciável. Tem coisa que não me influencia. Pô, tudo influencia, mano. Para com esse negócio aí, não sou influenciável. Lógico que é, todo mundo é influenciável. Ou você acha que a roupinha e o tênis que você tá usando aí, você nunca viu ninguém usar? Você foi o cara que comprou a primeira coisa. Não foi, irmão. Você foi Nossa, como ele é exclusivo. Entendeu? Ou você na hora que tá com fome, você vê o comercialzão do BK, você não vai pedir um iFood. Para, todo mundo é influenciável, irmão. Todo mundo é influenciável. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso também, mano. É uma parada que você falou aí, pô, não cresci com o pai presente. Se você é influenciado por coisas boas, é lógico que a falta do pai afeta com certeza algumas coisas, mas tudo tem como filtrar. Tem gente que cresce nas ruas, né? E aí acaba tomando influência de outras coisas. Mas é isso, mano, a influência... E o que você acha dessa galera que coloca a culpa nisso, mano? Cara, por exemplo, eu não tive pai presente, minha mãe me criou sozinha, quando meu pai precisava pagar pensão era no caixa, entendi. Não levava a grana lá, se fosse levar, oi, tchau, beleza, tudo bem. E aí, eu não sei, mas eu acho, por eu ter vivido assim e ser diferente com a minha filha, que eu faço questão de ela estar perto, faço questão de levar ela pra uns lugares. Minha filha já foi pra ensaio comigo no Bebê Conforto. Olha aí. Tá ligado? A mãe dela cumpria carga horária, CLT, e eu tinha que ficar com a aluna. Então, assim, a gente criou um vínculo muito grande ali, tá ligado? E aí eu não sei se eu me considero errado demais por pensar diferente, ou se é meio que isso daí mesmo. Porque a galera, você tá ligado que usa de bengala. Eu vou falar a opinião minha. Eu cresci com o pai, tá, galera? Então, a minha opinião é a da seguinte. Todo mundo tem alguma coisa na vida muito marcante. Seja ruim, seja bom, seja a falta do pai, né? Mas eu sou rodeado de pessoas que cresceram sem pai. Por exemplo, o meu parceiro Polveri aqui é um cara que não se agarra em vitimismo, entendeu? Pô, não tem pai, mas o que você vai fazer? Pô, eu vou viver minha vida, mano. Eu vou ser o pai que eu não tive, entendeu? E é isso, mano. Às vezes a pessoa, ela se agarra tanto, tipo, numa história triste da vida dela, que é exatamente não ter o pai, que esquece de viver a própria vida e dar uma vida boa pro filho, tá ligado? E isso acontece em N áreas da vida, né? Minha mãe usou droga.
Ah, minha mãe usou droga a vida inteira. E eu não consigo fazer minhas coisas porque minha mãe tá usando droga. Ah, minha mãe não sei o que lá. Pô, pelo amor de Deus, vai viver a sua vida, irmão. Mas você acha que essa parada, que esse papo conforta? Ou a pessoa lá no fundo